Olá, boa noite, queridos colegas, farmacêuticos, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais. E eu estou cumprimentando a todos os profissionais da saúde devido à grande quantidade de profissionais da área da saúde e diversidade de profissionais que se cadastraram para o webinar de hoje, que vai tratar sobre a doença de Alzheimer. E, especialmente, nós trouxemos um farmacêutico, que é o Dr. Gustavo Santos, que é especialista no assunto e que tem, inclusive, tese, mais de uma, sobre os cuidados ao paciente com a doença de Alzheimer. Eu quero agradecer ao Dr. Gustavo a presença e o aceite do convite por estar aqui conosco hoje nesse webinar, com um tema tão importante. Gustavo, temos aí um desafio, com uma quantidade de profissionais bem variados. O portal ED Plus vem trabalhando para desenvolver, inclusive, um trabalho multiprofissional. Nós temos como missão não somente oferecer conhecimento por meio da venda de cursos, mas nós temos como missão também transformar pessoas por meio do conhecimento. E é por isso que nasceu a ideia de nós fazermos webinars todas as semanas em várias áreas, na área de farmácia, na área de nutrição, fonoaudiologia, odontologia e assim por diante. Então, Gustavo, seja bem-vindo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Vinícius Martins Pedroso, presidente e fundador do portal ED Plus. Eu sou farmacêutico. Obrigado, Gustavo. Eu gostaria que você se apresentasse, que você começasse contando um pouco da sua história, da sua trajetória profissional e por que enveredou para essa área tão importante do conhecimento. E aí a gente inicia depois com algumas perguntas, porque nós recebemos aqui inúmeras perguntas e de altíssimo nível. Eu hoje à tarde estava lendo algumas perguntas que nós recebemos de vários profissionais da área da saúde e recebemos perguntas de alto nível. Vai ser um debate muito bacana, muito importante e que muito me orgulha, né? A gente poder contribuir com o desenvolvimento dos profissionais de saúde. Então, Gustavo, seja bem-vindo, eu passo a palavra para você. Vinícius, eu primeiro agradeço o convite por participar desse webinar. Sem dúvida, uma oportunidade importante para nós que militamos na área da saúde, né? E especificamente para falar da doença de Alzheimer. Afinal de contas, a gente não tem muito o que festejar, mas tem muito que se preocupar e trabalhar bastante, porque afinal de contas é uma das doenças que traz maior preocupação para as autoridades sanitárias do mundo inteiro. E a questão de trajetória, eu sou farmacêutico, bioquímico, militei toda a minha trajetória basicamente dentro de hospitais, trabalhando na área hospitalar e como educador, como professor. E numa dessas voltas que o mundo dá, afinal de contas a vida é assim, né? Ela sempre nos surpreende com fatos, com situações que você menos espera. Hoje você está aqui programando uma coisa, amanhã acontece outra. E de repente, em 2008, fui convidado a prestar uma consultoria para uma empresa, uma ILPI, que é uma instituição de longa permanência para idosos, que surgia aqui em São Paulo. E lá o nosso objetivo era tratar de pacientes com demência, especificamente a demência de Alzheimer. E ali aprendi a conviver com essa doença, tive grandes professores ali, grandes pessoas, profissionais que me apoiaram. Eu quero destacar aqui o Dr. Paulo Canineu, que é uma das maiores autoridades em doença de Alzheimer, não do Brasil, do mundo, e foi inclusive meu co-orientador na minha pesquisa de mestrado. Então houve até uma mudança na minha carreira, que acabei passando a atuar na pesquisa com doentes de Alzheimer e recentemente obtive o título de doutor em biotecnologia, exatamente avaliando e trabalhando com biomarcadores para pacientes portadores da doença de Alzheimer, meu caro Vinícius. Muito bom, Gustavo. Bacana. Inclusive, eu quero deixar aqui o recado. Se tivermos profissionais nos ouvindo e que são especialistas no assunto, estão convidados a debaterem com a gente também futuramente em novos webinars e quem sabe até um webinar multiprofissional com médicos e outros profissionais da área da saúde, né? Bom, Gustavo, vamos começar então a falar um pouquinho sobre o assunto em pauta. Eu vou passar algumas perguntas que nós recebemos, tá? Aí de todo o Brasil. A Paloma Faria, ela é de São Paulo, da Unesp de Araraquara. Ela pergunta a partir de que idade é possível diagnosticar o Alzheimer.
E ela cita, inclusive, Gustavo, que ela tem recebido pacientes com esse diagnóstico cada vez com uma idade menor, né? Então, a partir de qual idade que é possível o diagnóstico da doença de Alzheimer, ela é terapeuta ocupacional. Bom, muito obrigado pela pergunta da Paloma. E falar em diagnóstico, a gente sabe que talvez o principal desafio da doença, assim como qualquer doença de cunho comportamental, é a questão do diagnóstico, né? E especificamente a doença de Alzheimer, os diagnósticos têm sido firmados principalmente a partir dos 60 anos de idade, mas o que tem nos chamado a atenção é que alguns casos de manifestação da doença antes dos 50 anos. Na minha pesquisa de mestrado, a gente trabalhou com pacientes do interior de São Paulo, região de Sorocaba, Votorantim, Tietê e alguns do litoral de São Paulo, e nós tivemos um paciente de 38 anos de idade. Foi até um caso de repercussão mundial, não que nós descobrimos esse caso, ele já era de conhecimento científico, e então a idade é um fator que ajuda a estabelecer o que a gente chama de diagnóstico provável. A doença de Alzheimer ela é estabelecida, ela é firmada a partir do chamado diagnóstico provável. Nós não temos ainda um diagnóstico certeiro, 100%, que possa dizer que trata-se de doença de Alzheimer. Ainda somente o pós-mortem, análise macroscópica, o depósito dos emaranhados neurofibrilares, as placas neolíticas, é que poderão nos dar essa certeza. Mas existem protocolos, existem diagnósticos que conseguem trazer com grande probabilidade, com grande grau de certidão, que trata-se dessa doença. Mas respondendo à pergunta, então, da Paloma, o que se busca hoje na ciência é justamente isso, trazer esse diagnóstico com maior antecedência. Quem sabe uma previsibilidade ou uma possibilidade de você, o paciente com 35, com 40 anos, a gente conseguir identificar a possibilidade de ele vir a desenvolver a doença com 60 anos de idade, por exemplo. Mas as taxas de prevalência da doença e os maiores números, do ponto de vista epidemiológico, eles vão se manifestar a partir de 60 anos. E aí, numa escala progressiva, principalmente a partir dos 70, entre 70 e 85 anos, essas taxas elas têm um aumento significativo. Muito bom. Gustavo, temos uma pergunta aqui do Raimundo. Ele é coordenador de laboratórios e ele está nos assistindo de Manaus, tá? Amazonas. Raimundo Nonato Soeiro Conde. Ele pergunta se a autohemoterapia tem eficácia no tratamento da doença de Alzheimer. Bom, um abraço ao Raimundo. Aliás, Manaus, uma terra muito bonita, um lugar que a gente gosta muito. Quando tem a oportunidade de ir a Manaus para uma aula, uma palestra, realmente um lugar muito bacana. E a questão da autoimunoterapia, não só para a doença de Alzheimer, mas para outras doenças, ela tem sido veiculada. Já houve um momento em que isso tinha uma repercussão até um pouco maior, e talvez possa se explicar no Alzheimer, porque nós temos a presença de alguns elementos que fortalecem esses depósitos ou essa manifestação fisiopatológica da doença, principalmente na região cerebral. Mas não há nenhum trabalho, não há nenhuma evidência científica que possa afirmar que a autoimunoterapia tenha resultados positivos contra a doença de Alzheimer. Eu tive a oportunidade, em julho do ano passado, de apresentar um trabalho e participar da Conferência Mundial de Alzheimer, que foi em Washington. Então, lá estivemos na vanguarda de todos os tratamentos e diagnósticos para essa doença. Agora, no final de julho, devo apresentar um trabalho nessa conferência que acontece em Toronto, no Canadá. Então, estamos acompanhando de perto todos os avanços, ou todos os estudos, ou todas as possibilidades até que têm sido aventadas com relação a tratamento e diagnóstico da doença de Alzheimer, e a autohemoterapia, ela não tem nenhum significado, não tem nenhum resultado ainda confirmado, sequer nenhum estudo eu conheço para trazer algum tipo de alento para pacientes com doença de Alzheimer, meu caro Raimundo Nonato. Gustavo, você inclusive, conta um pouco para a gente, por ser especialista nessa área, você viaja muito, né? Onde você esteve ultimamente, em quais congressos? Você viaja muito até, inclusive, em congressos internacionais, né? Estive agora, em dezembro do ano passado, com grande felicidade, com o apoio de muitos colegas,
e de algumas instituições. Estive na cidade de New Orleans, lá nos Estados Unidos, onde apresentei um trabalho relacionado à ação de duas esterases sanguíneas, a inibição de duas esterases e a quantificação dessas esterases por meio de um medicamento que nós conhecemos, que é a rivastigmina, que é um inibidor de esterases, e o nosso trabalho ele se baseou em um grupo de indivíduos com a doença de Alzheimer e a relação entre os resultados de exames comportamentais, que são muito utilizados para o diagnóstico do Alzheimer, como o mini-exame do estado mental e o inventário neuropsiquiátrico, e os resultados desses scores cognitivos, né, provenientes desses trabalhos, comparado com a avaliação sanguínea das esterases, especificamente da acetilcolinesterase e da butirylcolinesterase. Alguns meses antes, como citei anteriormente, estivemos lá no Congresso de Washington, aí sim para falar especificamente sobre a avaliação só das esterases, e no ano de 2014, em dezembro, na cidade de Anaheim, Los Angeles, onde também falei um pouquinho, apresentei um trabalho também voltado para a avaliação comportamental, e quero deixar claro que é um trabalho que não é encabeçado por mim, por um farmacêutico, mas que tem sim a participação de médicos que nos ajudaram, que contribuíram com os seus conhecimentos, com seus pacientes também, biomédicos e enfermeiros, ou seja, trata-se de um trabalho multiprofissional, que é o que essa doença exige hoje, esse trabalho conjunto de vários profissionais de saúde, Vinícius. Ok. Gustavo, tem uma pessoa aqui que eu acho que acompanha o seu trabalho. É o José Newton Feitosa da Silva, ele é farmacêutico, diretor técnico do Hospital e Maternidade Isaura Pires do Carmo, tá? E ele está falando da Paraíba. Ele pergunta o seguinte: boa tarde, doutor Gustavo, nos conte um pouco como consiste o novo tratamento em que o senhor desenvolveu a sua pesquisa. Bom, a minha pesquisa, a nossa pesquisa, o grupo, não estudou especificamente um tratamento. A nossa pesquisa, ela baseia-se no estudo de biomarcadores que podem identificar com antecedência o diagnóstico de Alzheimer. Esses biomarcadores que nós estudamos, e a gente obteve resultados muito interessantes, que eu vou apresentar agora, justamente nesse congresso, lá em Toronto. Ele é realizado através da saliva e também do sangue. Da saliva, especificamente, a gente avaliou a beta-amiloide, que é um peptídeo, e a proteína tau, que ambas se manifestam com níveis elevados em pacientes com doença de Alzheimer e que acabam provocando o depósito dessas placas senis e desses emaranhados neurofibrilares. Em relação a novos tratamentos, que é a pergunta que o José Newton nos faz, da Paraíba, né, Vinícius? Sim. Novos tratamentos. Então, a doença de Alzheimer, é bom que se diga que, embora ela tenha sido descrita pela primeira vez em 1906, na Alemanha, pelo Alois Alzheimer, ela só passou a ser devidamente investigada e devidamente pesquisada pela comunidade médica internacional a partir do final dos anos 80, porque os achados eles ficaram, de certa forma, meio que escondidos ou meio que pouco evidenciados e foram encontrados na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Então, os primeiros tratamentos para a doença de Alzheimer eles se baseavam na chamada hipótese colinérgica, ou seja, na redução dos níveis de acetilcolina nas fendas sinápticas no tecido cerebral. E os tratamentos visavam, então, o quê? Preservar essa acetilcolina através de medicamentos que poderiam inibir as enzimas, as esterases, tanto a butiril quanto a acetilcolinesterase. No que diz respeito à inibição dessas enzimas, poderia promover um melhor aproveitamento da acetilcolina. E também de medicamentos, como é o caso da memantina, atuando como antagonistas de N-metil-D-aspartato, né? Entretanto, nos últimos anos, verificou-se que a doença de Alzheimer, do ponto de vista fisiopatológico, eu acho que fica bem didático a gente falar assim, ou aquilo que causa a doença, não estava relacionado apenas à acetilcolina. Então, as pesquisas evoluíram muito com relação tanto à beta-amiloide quanto à proteína tau, e recentemente, nesse congresso em que estive presente, 3 moléculas chamaram muita atenção. O gantenerumab,
o aducanumab e o solanezumab. Esses nomes complicados são drogas provenientes de anticorpos monoclonais. Aliás, eu tenho dito muito isso em palestras e aulas e fiquei muito contente talvez entre aspas, na última semana, porque eu tenho falado muito isso, a gente não encontra nos livros, nem na internet, é algo que eu tenho proferido muito, que nós vamos viver agora, meu caro Vinícius e todos que nos acompanham, a chamada terceira revolução farmacológica, que deve acontecer entre 2018 e 2025, aproximadamente. Então, 2020, a gente deve viver a terceira revolução farmacológica, que trará a nanofarmacologia, a farmacogenômica e os monoclonais. E essa semana, a Anvisa acaba de aprovar o Repata, que é do laboratório Amgen, que é um antilipemiante baseado em monoclonal. Ou seja, as 3 moléculas que estão sendo estudadas já em fase avançada de pesquisa clínica para a doença de Alzheimer são 3 anticorpos monoclonais, que devem chegar ao mercado nos próximos anos e que certamente trarão, espera-se, né, resultados bastante interessantes para as pessoas que têm essa doença, mas ainda não poderão trazer a cura. Fantástico. Valorizando ainda mais a nossa profissão, né, Gustavo? Exatamente. E aumentando ainda mais a nossa responsabilidade de estudar cada vez mais, né? É verdade, não dá para parar, né? Olha, eu queria juntar aqui 2 perguntas e alguns assuntos que estão relacionados à prevenção, Gustavo. Então, por exemplo, aqui nós temos a Tayana, que pergunta como evitar a doença. Ela é do Rio de Janeiro. Nós temos aqui uma nutricionista, Vânia, não sei se eu já comentei, ela pergunta que alimentos devem ser evitados. Eu acho que isso também entra dentro de um assunto prevenção. Uhum. Eu acho que esses 2 assuntos que eu juntei aqui, Gustavo, que fazem parte da prevenção. Então, como evitar, né? E se existem alimentos que devem ser evitados. Bom, a questão dos alimentos é bastante interessante, porque até pouco tempo atrás, e quando a gente fala pouco tempo, realmente a questão de 10 ou 15 anos atrás, se falava muito, por exemplo, no alumínio, né, que alimentos preparados em panelas de alumínio ou que concentrações de alumínio poderiam ser uma das causas da ocorrência da doença de Alzheimer. Inúmeros trabalhos foram publicados, foram avaliados, li muitos trabalhos sobre alumínio, alguns que comprovavam ou que traziam elementos que podiam fazer com que a gente acreditasse que o alumínio fosse um elemento causador, já que o alumínio ele pode estar envolvido no chamado estresse oxidativo, mas também muitos trabalhos que desmistificaram a questão do alumínio. Então, o alumínio hoje meio que se tornou um mito, a ingestão do alumínio como um elemento que possa causar a doença de Alzheimer. Agora, é importante lembrar que a doença de Alzheimer ela está associada a outras comorbidades, e essas comorbidades elas podem trazer um significativo aumento da prevalência da doença, elas podem estar associadas com a doença de Alzheimer. Por exemplo, elevados níveis de colesterol, presente em cardiopatias ou em doenças relacionadas aos números elevados de colesterol, podem contribuir para o surgimento do Alzheimer, porque a doença de Alzheimer tem uma relação, sim, com eventos cardiovasculares, com aumento do colesterol. Ou seja, alimentos que podem causar aumento do colesterol podem estar relacionados, a gente não pode afirmar categoricamente, com o surgimento da doença, mas é um fator de risco. Uma outra questão muito interessante é a homocisteína, que é também um elemento que tem sido associado com a doença de Alzheimer, níveis elevados, não só a Alzheimer, mas também a outras demências ou outras doenças neuropsiquiátricas, e a deficiência de B12, a deficiência de ácido fólico, ou seja, elementos que podem estar também associados com o surgimento da doença de Alzheimer. Por outro lado, também a gente precisa lembrar que aquela questão da alimentação adequada, de uma alimentação que a gente chama de saudável, com menos presença de gordura, com menos presença de carne de origem animal, isso favorece significativamente a questão da qualidade de vida e pode trazer como resultado a redução
ou a menor prevalência, a possibilidade do indivíduo ter a doença de Alzheimer, mas é muito complicado a gente afirmar isso categoricamente, já que existem perfis de pacientes que têm uma alimentação desregrada, que não tem a devida ingestão, por exemplo, de B12, folatos, etc., e nem por isso desenvolve a doença. Mas que há relação entre a doença de Alzheimer e eventos cardiovasculares ou alimentação que possa favorecer o surgimento de cardiopatias, essa relação existe. Uhum. Ok. Nós temos aqui uma pergunta da Sabine, ela é farmacêutica, ela trabalha no varejo, Raia Drogasil, e ela é de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. É uma pergunta até de fundo mais emocional, inclusive. Como ela chama, Fabi? Sabine. Sabine. Isso. Como lidar com um paciente com Alzheimer no atendimento na farmácia? E no caso, inclusive, desse paciente estar sozinho e sem a presença de um responsável, né? Aí eu vou juntar com uma outra pergunta aqui, Gustavo, até para ser mais eficiente por causa do nosso tempo. A Sabine fez essa pergunta, como lidar com o paciente com Alzheimer na farmácia, né? Se ele, inclusive, estiver desacompanhado. E o Gilson, que é responsável técnico lá da Bahia, ele pergunta como o farmacêutico pode atuar na melhoria do tratamento do paciente com Alzheimer, com Alzheimer, né? Então, nós temos aí a Sabine e o Gilson. Tá. Bom, então, obrigado a Sabine, obrigado ao Gilson pela pergunta, pelas perguntas, né, que realmente se complementam. Quero dizer que, como lidar com o paciente com Alzheimer? Primeiro, vamos quebrar um paradigma, né, vamos tentar esquecer a ideia de que o paciente com Alzheimer é um cara que é uma pessoa que não tem condições de ter uma vida normal mais, uma pessoa que está condenada a viver com essa doença até os seus últimos dias, é uma pessoa que vai ter lapsos de esquecimento a todo momento, e é um indivíduo que tem alteração do comportamento de imediato. Não é exatamente assim. Existem níveis de evolução clínica da doença de Alzheimer, a partir de um nível leve, moderado e um nível mais avançado, onde indivíduos, por exemplo, com a doença diagnosticada no seu nível inicial, eles conseguem ter uma vida quase que normal. Obviamente que requer um tipo de acompanhamento especial, porque a qualquer momento, aquilo que a gente chama de gatilho, que é o que pode determinar um avanço mais rápido, ou até mesmo o surgimento da doença de um momento para outro, e eu tive a oportunidade de trabalhar num centro de pesquisa clínica, que foi no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, isso há alguns anos atrás, na equipe do Dr. Cássio Bottino, que é uma das maiores autoridades em doença de Alzheimer também do Brasil, e talvez uma das maiores do mundo, o Dr. Cássio Bottino, e lá eu tive a oportunidade de aprender muito. Aliás, eu era o único farmacêutico na equipe multidisciplinar, e nós olhávamos todos os prontuários dos pacientes que chegavam, e era muito comum o tal do gatilho, né? Que de repente algum fato que acontece, alguma perda, alguma coisa que marca a vida daquele idoso, já próximo aos 60 anos ou logo após, e ele desencadeia a doença de uma hora para outra. Então, quando se fala em como atender esse paciente na farmácia, a gente precisa entender primeiro em que grau a doença se encontra, Sabine, se essa doença está no nível inicial. Agora, se a doença já está no nível moderado, no nível já mais avançado, o paciente sequer vai conseguir ir na farmácia, e se for, ele certamente vai dar muito trabalho, porque aí sim, ele estará com comprometimento cognitivo, o entendimento, a relação dele com o meio, com o mundo externo, ela está comprometida, ela está corrompida, ele passa a ter alterações de comportamento, como podem ocorrer surtos, podem ocorrer eventos de profunda irritabilidade, distúrbios psiquiátricos, delírios, e aí para lidar somente com o cuidador. E aí eu aproveito a oportunidade para dizer que o cuidador do paciente demenciado, que o Alzheimer é uma demência, mas a doença de Parkinson também é uma demência, aliás, a segunda de maior prevalência, a doença de Huntington também é uma demência, a doença de Pick, a Creutzfeldt-Jakob, que é a doença da vaca louca, essas demências, demência vascular, elas comprometem a questão da cognição do paciente. Então,
nesse momento, a cognição comprometida, as atividades diárias comprometidas, esse paciente requer, sim, um atendimento especial, e aí o farmacêutico vai precisar entender o que é a doença, para que ele perceba, então, que essa pessoa precisa de ajuda e que não vai poder ser atendida sozinha. Com relação à pergunta do Gilson, quando ele fala qual é o papel do farmacêutico, é isso? Com relação ao tratamento da doença, eu vejo o papel centrado principalmente no acompanhamento farmacoterapêutico, porque o paciente com Alzheimer, até pela questão da idade já mais avançada, geralmente ele é um paciente, aquilo que a gente chama de polifarmácia. Ele não vai fazer uso só da rivastigmina, ou do donepezil, ou da galantamina, ou da memantina, que são as drogas utilizadas para tratamento do Alzheimer. Muito provavelmente, outras manifestações clínicas decorrentes do avanço da doença surgirão. Então, é provável que ele faça uso de um antipsicótico de primeira ou segunda linha, de um estabilizador do humor, de um ansiolítico, de um antidepressivo, que é muito comum em pacientes com doença de Alzheimer, além dos próprios medicamentos de alguma doença de base que ele já tenha, como hipertensão arterial, como um eventual problema, algum eventual problema cardíaco, como uma dislipidemia, como o diabetes, enfim, doenças crônicas que podem se manifestam mais comumente no idoso, e que aí, para o farmacêutico, então, trabalhar com esse paciente, ele vai fazer o acompanhamento farmacoterapêutico. Eu gosto de citar muito a resolução 357 do Conselho Federal de Farmácia de abril de 2001, que fala sobre o acompanhamento farmacoterapêutico, como é que o farmacêutico atua junto ao doente, junto ao paciente, na questão de verificar a adesão ao tratamento. E a adesão ao tratamento para o paciente com Alzheimer é uma questão crítica, até por saber se ele tem o devido entendimento de tomar o medicamento no momento certo, de usar os medicamentos corretos. A questão também de verificar reações adversas. Esses medicamentos que são utilizados para tratamento de Alzheimer, como os anticolinesteráticos, apresentam uma gama de reações adversas significativas que interferem no trato gastrointestinal, no peso, na questão do equilíbrio, do eixo, além de provocar alterações de peso. Então, o farmacêutico tem, no paciente com Alzheimer, uma grande oportunidade de atuação, aliás, necessária, porque é o profissional que tem a devida condição de acompanhar o paciente com qualquer que seja a doença, e especificamente o paciente com Alzheimer vai precisar muito, esse paciente, da atuação do farmacêutico. Friso novamente, no acompanhamento farmacoterapêutico, documentado, padronizado, não uma coisa informal, uma coisa descrita através de documentos, e vai servir muito, vai cooperar muito com a farmacoterapia que foi iniciada lá pelo médico, pelo clínico, essa atuação do farmacêutico. Uhum. Ok, Gustavo, obrigado. A Luísa Fernanda, ela fala de Pernambuco. Ela faz a seguinte pergunta, ela é de Santa Cruz do Capibaribe. É uma pergunta muito boa, inclusive, e a gente continua falando sobre a profissão da farmacêutica na doença de Alzheimer. Em que ponto se encontra o panorama do farmacêutico no tratamento da doença, na sua visão, hoje? E se esse profissional ele é bem aceito pelo paciente, pela família do paciente e pela comunidade científica? Bom, primeiro dizer que o farmacêutico ele é bem aceito, ele é bem visto pela equipe. A equipe multiprofissional, nos últimos anos, e aí a gente vai ter que falar um pouquinho da atuação do farmacêutico clínico, ele tem sido não só reconhecido, mas tem sido um elemento necessário, um elemento até imprescindível em algumas organizações para acompanhamento do paciente. Então, hoje, a equipe multidisciplinar, não só o médico, o nutricionista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, a equipe em si, ela vê com bons olhos a participação do farmacêutico, assim como o farmacêutico também vê o nutricionista, que é um profissional essencial no apoio junto ao paciente com Alzheimer. O terapeuta ocupacional, a nossa primeira pergunta aqui, se não me engano, a Paloma é terapeuta ocupacional, enfim. Então, esses profissionais têm sido muito bem vistos. Agora, o grande problema, e é a primeira parte da pergunta que você fez, é se esse profissional está preparado, correto? E aí entra a questão. Sim. Como ele é visto pela sociedade,
pela família do paciente e pelo mundo científico, né? Pelo mundo científico, vai depender da atuação que ele tem junto à pesquisa clínica, não o farmacêutico do varejo ou hospitalar, mas aquele farmacêutico que acaba migrando para a pesquisa. Eu posso dizer um pouco disso, porque é o que eu tenho vivenciado nos últimos 10 anos. Pelos familiares, a sociedade em geral, a comunidade, ela reconhece a importância do farmacêutico, vem reconhecendo nos últimos anos, principalmente quando chega em uma farmácia, uma drogaria, e entende que o farmacêutico é esse profissional que vai dar o atendimento qualificado e vê os resultados desse atendimento durante o tratamento. Agora, como eu dizia, o preparo, a formação desse profissional para atender o paciente com Alzheimer, e não é um paciente com Alzheimer específico que a gente vai citar agora, eu penso no idoso. O Brasil estará aí até 2050 entre as 9 maiores populações de idosos do mundo. Nós temos uma taxa de crescimento populacional com relação aos idosos muito grande, semelhante já ao que acontece na Europa e nos Estados Unidos, a pirâmide populacional virando de cabeça para baixo, com a base sendo formada por idosos, a maioria idosos, e os jovens ocupando um percentual cada vez menor. Ou seja, nós temos que apressadamente no Brasil, e eu tenho falado muito nisso, criar políticas voltadas para o idoso. Eu vejo algumas prefeituras recentemente, aliás, nesse momento, eu tenho feito um trabalho para uma prefeitura no interior do estado de São Paulo, justamente que ela se vê preocupada em amparar, em dar esse devido atendimento aos idosos. Algumas instituições privadas, como ano passado eu também fiz um trabalho com uma empresa norte-americana, que está no Brasil, uma empresa que está construindo 20 ILPIs, que são essas instituições de longa permanência para idosos, 20, porque visualizou, até pelo fator econômico, essa grande demanda de pessoas. Agora, o preparo dos profissionais é que a gente se preocupa muito, porque aí você entra na gerontologia clínica e você vai observar que a gente ainda tem uma carência muito grande de escolas e instituições, e o próprio lado do governo, que ofereça amparo, que ofereça a devida formação, a infraestrutura, para que essas pessoas possam atuar junto ao grupo de idosos. Então, não só o farmacêutico, mas o próprio geriatra, que é um profissional também que passa por um momento de queda em relação à quantidade, comparado com outras especialidades, o enfermeiro, o nutricionista e etc., precisam estar melhor preparados para assistir com qualidade o idoso, porque o idoso, meus caros, é uma população especial. O idoso ele tem características totalmente diferentes de qualquer outra população. Então, a gente tem uma outra farmacologia para o idoso, a gente tem uma outra fisiologia para o idoso. Tudo no idoso é diferente. E o idoso de hoje é diferente do idoso de 30 anos atrás, quando com 60 anos de idade estava ali praticamente no corredor final da sua vida. Hoje o idoso com 60, 65, ele trabalha, ele tem uma vida ativa, ele voltou à prática da atividade sexual, até pela chegada de medicamentos que promoveram isso, ele trabalha, ou seja, é um outro idoso que precisa ser novamente estudado, não só pelo farmacêutico, como por outras categorias da área da saúde, meu caro Vinícius. Excelente, Gustavo. Olha que bacana, nós temos a Francinalda Xavier de Souza, ela é farmacêutica e ela fala de Fortaleza. Ela está nos perguntando o seguinte: se existe algum tipo de exame prévio, do tipo genético ou enzimático, para o diagnóstico da doença de Alzheimer, e se há pesquisas nesse sentido? Há pesquisas, sabe-se que, por exemplo, esse peptídeo beta-amiloide e a proteína tal, eles têm já se conseguiu identificar a sua localização nos respectivos cromossomos. Então, geneticamente, a gente consegue fazer um mapeamento da ocorrência da doença, mas, como eu disse anteriormente, assim como na questão do diagnóstico, a gente não consegue ainda ter o devido grau de precisão quanto à manifestação ou não da doença. Se vai manifestar ou não, em que idade e com que intensidade essa doença ela virá se manifestar. Agora, existem sim muitas pesquisas feitas de todas as formas, buscando elementos relacionados a vários sistemas, a várias hipóteses diagnósticas,
algumas ligadas ali, um grupo da Inglaterra, isso já há 2 anos, identificou 10 frações lipídicas que estão relacionadas ao surgimento da doença. Nós temos hipóteses relacionadas, como eu disse anteriormente, com acetilcolina. Nós temos hipóteses relacionadas com a questão da própria ingestão de alguns elementos que podem, através da alimentação, facilitar a manifestação da doença, mas do ponto de vista genético, a gente não consegue ainda com precisão afirmar, mesmo que com essas localizações que eu acabei de afirmar em cromossomos específicos, em braços específicos do cromossomo, se o indivíduo vai ou não manifestar a doença. Ok. Dando continuidade às nossas perguntas, Gustavo, a Claudiane, ela é de Manaus, ela pergunta se o ácido fólico tomado a partir dos 40 anos ajuda a evitar a doença. O ácido fólico, os níveis de folato, como vitamina B12, eles são avaliados como fazendo parte do diagnóstico provável. Então, o diagnóstico provável, a gente tem protocolo no Brasil, recentemente publicado pelo Ministério da Saúde, que descreve, dentre os vários screenings, né, entre os vários mapeamentos que serão avaliados, também a avaliação dos índices de folato. Mas dizer que o uso do folato, do ácido fólico, vai prevenir, nada, não há comprovação. Porque é o mesmo que afirmar que o ginkgo biloba, que é um outro elemento que também vem sendo bastante utilizado, fitoterápico, que promove redução de estresse cognitivo, estresse oxidativo, que melhora a microcirculação cerebral, possam servir como protetores, né, como escudos contra o surgimento da doença. Então, não há ainda nenhum estudo substancioso que possa dizer que a ingestão do ácido fólico há 40 anos possa prevenir o surgimento da doença. Ok. Aliás, posso fazer um comentário? Sim, claro. Assim como outras formas também que se aventa de proteção da doença, como os elevados níveis de intelectualidade, e que a gente vê bastante isso sendo disseminado entre os idosos hoje em dia, a leitura de livros, aprender uma nova língua, a palavra cruzada, sudoku, etc. Ainda não dá para dizer vários trabalhos, alguns a favor, outros contrários, dizendo se isso melhora ou não, traz ou não a possibilidade de você evitar. Evitar não evita, o que você pode, eu tenho li um trabalho recentemente sobre isso, no começo do ano, você não evita, você pode postergar as manifestações iniciais, só que ao postergar também, essas manifestações, quando chegam já no estágio avançado da doença, que é essa questão da proteção intelectual. Desculpa te interromper. Imagina, que é isso. Aliás, é você quem deve falar. Gustavo, o portal EAD Plus, por uma questão de posicionamento de mercado, nós sempre nos posicionamos como um portal elitizado, um portal de excelência, um portal com alto nível de conhecimento. E eu estou impressionado com as perguntas que chegaram para nós, até também pelo alto nível das pessoas que se relacionam com o portal EAD Plus. Olha que interessante, o que me deixa muito feliz, a profundidade da reflexão da pergunta de uma estudante. Nos pergunta a Silvia Restrepo, ela é estudante de São Paulo, da Praia Grande. Olha a reflexão que ela traz para nós na pergunta que é direcionada a você, Dr. Gustavo. Olá, Gustavo. Primeiramente, gostaria de te parabenizar pela participação nesse webinar e nos manter atualizados sobre um assunto tão recorrente como o Alzheimer no Brasil. A minha pergunta é a seguinte: você acha que o Brasil tem o Alzheimer como uma das prioridades em saúde pública? As campanhas de conscientização para a prevenção dessa doença são efetivas ou necessitam de uma maior atenção por parte dos nossos gestores em saúde? Somos um país com um aumento expressivo de número de idosos. O Brasil está preparado para a luta contra o Alzheimer? Obrigada e sucesso sempre. Bom, eu quero agradecer a pergunta da Silvia. Conheço a Silvia. Logo, logo será nossa colega, estudante de farmácia, aliás, uma brilhante estudante de farmácia, trabalha também na área da ciência, com pesquisa, e certamente em breve estará aí brilhando como farmacêutica
aliás, mais uma grande farmacêutica chegando no mercado. O Brasil não está preparado para chikungunya, o Brasil não está preparado para febre amarela, o Brasil não está preparado para esquistossomose, o Brasil não está preparado para dengue, o Brasil não está preparado para leishmaniose visceral. Estará o Brasil preparado para Alzheimer? Não. O Brasil não está preparado para nenhum tipo de epidemia. Você pode dizer, nenhum país está, até a página 9, porque o Brasil, ele não se anteveu, há uma frase, eu não sou advogado, mas uma frase no direito que diz prior in tempore potior injuri, significa quem se antecipa no tempo avantages no direito, tem vantagem no direito. A gente pode trazer isso para a saúde, dizendo que na saúde pública você tem que se avantajar no tempo, e a gente não está se avantajando por uma bomba relógio. Existe uma estatística, eu não quero deixar ninguém assustado, mas é uma estatística lá dos Estados Unidos que pesquisam, estão se preparando para a doença de Alzheimer, que diz que a cada 67 segundos é identificado um paciente com Alzheimer nos Estados Unidos. É uma coisa meio maluca, né? Porque se você pegar um pedaço de papel agora, uma caneta e fizer a conta, você fala, caramba, o que está acontecendo? Está todo mundo com Alzheimer? É uma previsão que ela se confirma, ela se estabelece, ela se baseia em números reais, em números do crescimento da doença. E denota a importância que alguns governos, como é nos Estados Unidos, têm dado para essa doença. E a gente aqui no Brasil hoje tem cerca de 20 milhões de idosos acima de 60 anos, dos quais, esse é um dado de 2014, 1.200.000 têm a doença de Alzheimer, aproximadamente. Agora, o dado mais chocante, somente metade sabe que tem a doença. Então, 20 milhões de idosos, aproximadamente, 1,2 milhões com a doença, dos quais a metade não sabe que tem a doença. Mas por que não sabe que tem a doença? Porque os sintomas que a doença apresenta podem ser confundidos com sintomas de outras doenças ou de forma isolada. Por exemplo, o paciente com Alzheimer tem depressão, pode ter eventos psicóticos, pode ter surtos psicóticos, surtos de delírio, pode ter irritabilidade, e isso pode ser não devidamente identificado pelo clínico, e a gente pede que seja sempre o geriatra, esse profissional, o encaminhamento, e essa doença acaba sendo confundida com outra. Então, respondendo a pergunta da Silvinha, realmente a doença de Alzheimer, o Brasil não está preparado, assim como não está preparado para outras doenças. Quem sabe, de maneira imediatista, ou que aconteça de alguma forma isso nos próximos anos, a gente tenha a consciência de que, caso a gente não se prepare, caso a gente não se estruture, nós vamos ter sérios problemas, porque a população de idosos vai aumentar, e o paciente com Alzheimer, com Huntington, com qualquer demência que seja, ele não vai ser tratado no hospital. Não é um paciente de hospital, não é um paciente de ambulatório, não é um paciente para ficar internado, deitado numa cama hospitalar até ele morrer. É um paciente que requer um tipo de abordagem diferente da abordagem hospitalar. A ILPI tem um outro tipo de abordagem diferente e que a gente não está ainda devidamente preparado para dar esse tipo de atendimento aqui no Brasil, Vinícius. Os números que você passa realmente são impressionantes, viu, Gustavo? E alguns, inclusive, chocam, né? Quer dizer, nos Estados Unidos, se nós arredondarmos, a cada minuto é diagnosticada uma pessoa com Alzheimer. É impressionante. Então, são 60 pessoas por hora, se nós arredondarmos, né? E, inclusive, dando continuidade nesse assunto, e como você disse, que metade dos idosos no Brasil, ou seja, você falou que temos aí 1.200.000 pessoas, né? Então, 600 mil idosos não sabem que tem a doença. Então, falando sobre isso, inclusive o Michel Moraes de Brito, Michele Moraes de Brito, ela é farmacêutica, e ela nos pergunta de Salvador, Bahia, qual exame diagnostica com maior precisão a doença? Bom, os exames que são utilizados, as avaliações, existem avaliações sanguíneas, como eu falei recentemente, o B12, o folato, colesterol, eliminar também outras possibilidades, como neurosífilis, por exemplo, exames de imagem, a gente tem a tomografia computadorizada hoje, bastante utilizada, tomografia computadorizada bastante utilizada para diagnóstico de doença de Alzheimer. E temos as avaliações comportamentais. Então, Michele, hoje o médico, o geriatra, ao fazer a abordagem com o paciente de Alzheimer, ele tem que fazer uma espécie de
é usar aqueles princípios, né, da terapêutica, que foram descritos lá por Rudolf Virchow no começo do século, mas pensando muito na anamnese, né? Então tem que levantar o histórico do paciente. Aí eu vou olhar a questão do comportamento, a questão da como estão as manifestações de cognição dele. Então eu vou fazer investigações inicialmente no comportamento, na cognição, desculpa. Então existem scores de comportamento que são realizados, e aí eu quero citar dois principais, que é o mini exame do estado mental, o MEN, e o INPI, que é o Inventário Neuropsiquiátrico, feitos pelo geriatra junto com o psicólogo, em conjunto, não há participação do farmacêutico, certo? E, em seguida, dando a ideia de que há sim comprometimento cognitivo, o médico vai solicitar exames de imagem, vai solicitar exames sanguíneos para, então, fechar o diagnóstico. Esse diagnóstico se chama hipótese diagnóstica, porque é uma hipótese, como eu já citei anteriormente, que somente a avaliação pós-mortem que vai dar 100% de certeza, pelo menos até esse momento, de que o paciente tem a doença de Alzheimer. Uhum. Só um comentário, Gustavo. Nós temos aqui, recebemos mais uma mensagem, a Fabiana Marques, que é uma psicopedagoga, que você respondeu a uma pergunta dela, está agradecendo que muitas dúvidas foram tiradas, e eu agradeço como psicopedagoga, pois assim como muitos, trabalho estimulando o cérebro independentemente da idade. A gente vê uma presença aqui muito grande de farmacêuticos, mas também uma presença muito grande de outros profissionais da área da saúde, porque é um assunto que interessa muito ao profissional da área da saúde, né? Gustavo, a gente está aí com quase 50 minutos de conversa, e realmente foi um dos... passa rápido. Foi um dos webinários que mais a gente recebeu, assim, perguntas de altíssimo nível, de vários locais do Brasil. Eu queria, na verdade, agora abrir um pouco a palavra para você, porque eu acredito que você possa ter assuntos que você queira falar, que nós não abordamos, de repente um pouco do seu trabalho, da sua pesquisa. Eu comecei pelas perguntas para a gente poder ter um pouco mais de tempo, porque eram perguntas muito interessantes e totalmente ligadas ao tema, né? Então, vou abrir um pouco para você, a gente tem aí mais 10 minutos de bate-papo, para você dar continuidade no tema Alzheimer, senão a gente caminha para o nosso encerramento de hoje. Bom, eu quero dizer que, primeiro, como você citou anteriormente, o nível das perguntas, eles vão exatamente dentro daquilo que são os maiores questionamentos que a gente tem com relação à doença de Alzheimer, e que é uma doença que ela se manifesta justamente na chamada fase, eu considero como uma fase de ouro da vida de todo mundo, né? Porque a velhice, e aí tem um pouco de, talvez um tom pejorativo nisso, né, de falar da velhice, o velho, e antigamente, quando não se falava em Alzheimer, se falava no caduco, um caduco, é um esclerosado, então todo mundo tinha manifestação de qualquer tipo de alteração de comportamento, ele era um indivíduo esclerosado, um cara caduco, uma pessoa que vivia fora da realidade. Aliás, as doenças comportamentais eram assim, né? Nós não tínhamos, como hoje, você é capaz de descrever a depressão como depressão maior, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, transtorno bipolar, psicose e maníaco-depressiva, e a doença de Alzheimer ela era também confundida com outras doenças. E como eu dizia, atinge o indivíduo, o meu caro Vinícius, e quem está nos acompanhando, numa idade de ouro, a idade onde há o resgate dos melhores momentos da vida, né? E nós, por uma questão neurocientífica, e talvez uma outra oportunidade a gente possa discutir isso, nós, por uma questão neurocientífica, o ser humano, a gente tem essa capacidade, a gente tem essa questão inerente de sempre lembrar dos fatos que nos trouxeram mais alegria. Claro que a gente lembra, às vezes, de fatos tristes do nosso passado, mas a gente pode lembrar também de fatos, geralmente a gente vai lembrar de fatos que nos deram muita alegria. E a doença surge justamente nesse momento em que essa lembrança dos fatos é importante. Mas, de forma incoerente, de forma até surpreendente, né? Justamente os fatos recentes é que são perdidos, os fatos mais antigos não são. Mas será
que o indivíduo com a doença de Alzheimer, ele perde a capacidade de se lembrar de tudo mesmo? Será que em algum, e eu li isso na semana passada, será que em algum local, em algum ponto lá no seu cérebro, gente, nós temos 86 bilhões de neurônios, nós temos quase a proporção de 1:1 de células glia, a quantidade de neurônios, ela é capaz de agregar informações ao longo de toda a vida. As ligações interneurais, essas ligações neuronais que a gente chama, elas são responsáveis justamente por você fazer relações e referências entre fatos que aconteceram agora, fatos do passado, o aprendizado, a memória, tudo relacionado à cognição. E eu lembro de um fato, já que você me deu esse tempo, que aconteceu nesse hospital que eu trabalhei, nessa ILPI, em 2008, fiquei lá por 3 anos, de uma idosa que ela se separou do marido aqui no Brasil, meu caro Vinícius, e foi morar nos Estados Unidos, se casou lá, teve uma nova vida, se casou com uma outra pessoa, só que esse marido que ela teve nos Estados Unidos, ele morreu, e ela ficou viúva. E ela voltou para o Brasil já com um diagnóstico de Alzheimer bem avançado, houve o gatilho lá, que eu citei anteriormente, essa grande perda, e ela voltou para o Brasil e ficou conosco lá na ILPI, onde eu trabalhava, e o marido do primeiro casamento foi visitá-la. E ela não o via há cerca de 45 anos. Há 45 anos ela não via esse marido, e ela já com Alzheimer não reconhecia mais ninguém. Pois quando esse homem chegou perto dela, ela imediatamente começaram a correr lágrimas do olho dela. Ela não tinha expressão facial, mas as lágrimas corriam, e ela se urinou toda, ela teve uma total incontinência urinária ali, e tal foi a emoção que em algum ponto do cérebro dela ela sentiu. Ela não teve a reação de levantar, abraçar, beijar o marido do primeiro casamento, mas ela se lembrou, algum ponto do cérebro dela resgatou esse momento, e ela manifestou isso ali diante de nós, e foi uma cena que é uma daquelas coisas que você passa na tua vida e que você nunca vai esquecer, e eu nunca vou esquecer dessa cena. Ou seja, uma doença que aflige as pessoas, como eu dizia, no momento mais importante, e que tem despertado das autoridades sanitárias do mundo inteiro, isso é importante a gente dizer, no que diz respeito à pesquisa do mundo inteiro, vírgula, né? Quando a gente fala em pesquisa, a gente está pensando em corporações farmacêuticas e centros de pesquisa, claro, uma grande preocupação, mas já estudos muito avançados. Existem várias moléculas hoje em estudo, enquanto a gente está conversando aqui, muita coisa está sendo feita, e eu quero, se Deus permitir, daqui a alguns meses, ver um pouco mais disso lá, trazer aqui para nós, porque há muita coisa sendo feita assim, e a ideia que se tem, de acordo com as perspectivas, é que dentro de poucos anos a gente tenha alguma coisa aí para, se não curar, mas para trazer uma melhor qualidade de vida para esse indivíduo que tem doença de Alzheimer. E, complementando aqui dentro do tempo que você me deu, também dizer que nós, profissionais de saúde, nós farmacêuticos, eu falo pela categoria farmacêutica, e nós, profissionais no sentido amplo, médicos, enfermeiros, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos, enfim, toda essa gama de pacientes, de profissionais que trabalham com o paciente demenciado, e no caso do Alzheimer, temos que buscar um preparo cada vez melhor, buscar excelência, porque é uma doença, como eu já tenho dito, de manifestação cada vez maior, é uma doença importante que vai precisar, sim, de uma força-tarefa. Eu tenho dito isso nas palestras. Aliás, amanhã eu vou fazer uma palestra num grande hospital aqui em São Paulo e vou falar justamente sobre a doença de Alzheimer novamente. Mas a gente precisa ter uma força-tarefa profissional, humanística. É aquela história, né? Não é só o remédio. O remédio é importante? O remédio é muito importante. Mas não é só o medicamento. É a questão da chamada terapia, também não farmacológica, o apoio humanístico a esses indivíduos que vão manifestar ou que já manifestaram doença de Alzheimer. Excelente. Gustavo, eu quero finalizar, e aí eu também gostaria que você deixasse os seus contatos, as pessoas que estão nos assistindo, como te encontram. Claro que pelo portal EAD Plus também, basta nos mandar um e-mail e a gente faz o contato com você, mas fique muito à vontade para deixar os seus contatos. Eu quero só fazer uma observação. Primeiro, te agradecer e dizer para você, Gustavo,
que eu tenho muito orgulho, primeiro, de tê-lo como professor no nosso time aqui de professores do Portal ED Plus. Tenho muito orgulho de ter você como parte do nosso círculo profissional de professores. Segundo lugar, muito orgulho pelo nível em que você leva a nossa profissão farmacêutica, não só no Brasil, mas no mundo. Um farmacêutico de destaque e que está se destacando na comunidade científica, com pesquisas de altíssimo nível, com uma doença altamente complexa, inclusive da neurologia. Nós não estamos falando somente de uma doença do sistema cardiovascular ou do sistema urinário, nós estamos falando de uma doença do sistema neurológico, ainda com um maior grau de complexidade. Então, eu tenho muito orgulho de ter você como professor, de ter você como colega farmacêutico e de você investir o seu tempo para ensinar aqui centenas e centenas de pessoas, de coração aberto e com toda a sua disponibilidade e humildade, inclusive, né? Então, muito obrigado. Em nome da diretoria do Portal ED Plus, a nossa diretora técnica, Ana Paula, farmacêutica, deixou um grande abraço para você. E as portas aqui, Gustavo, para você sempre estarão abertas, viu? Quero agradecer demais e, para a gente finalizar, fique à vontade para deixar aí o seu site, inclusive, um farmacêutico que é especialista na área hospitalar também, que o nosso tema hoje foi Alzheimer, mas você é professor nosso aqui do curso de farmácia clínica hospitalar, né? E aí a gente encerra o nosso bate-papo de hoje. Você não faz ideia da felicidade que eu estou agora, assim, o privilégio que é essa oportunidade que você está me dando. A gente se conhece há alguns anos, né? Trabalhamos juntos em uma outra empresa, alguns anos atrás, viajamos juntos, dando aula para esse Brasil, e eu fico muito contente. Eu tenho dito uma frase que as pessoas talvez não vão entender o que eu vou dizer aqui agora, né? Mas eu não trabalho mais por dinheiro, eu não preciso mais de dinheiro. Quer dizer, não porque eu sou rico, não é isso não. Tem muita conta para pagar, mas a minha satisfação pessoal ela não está mais no dinheiro. A minha ambição tem sido outra nos últimos tempos, né? E eu tive muita sorte, assim, porque muitas pessoas me ajudaram, né? E graças a essas pessoas, mais um pouquinho de espírito de luta, mais um pouquinho de teimosia, mais um pouquinho de persistência, e talvez um pouco dessa sorte que eu disse, elas têm me dado essas oportunidades que eu, às vezes eu não acredito também. Eu chego nesses congressos, sinceramente, eu estou falando de peito aberto aqui, né? E eu vejo aquele monte de gente. Outro dia eu tirei uma foto com o cara que é o prêmio Nobel, para quem é farmacêutico, o cara que descobriu o canal iônico, né, na farmacologia, tudo, né? E aí eu cheguei lá, doutor Erwin Neher, só pode tirar uma foto comigo. Então, assim, são coisas que a gente vê que vale a pena na vida você lutar, você persistir. E eu quero deixar aqui o agradecimento a algumas pessoas que me ajudaram muito, que foi inicialmente o meu orientador, que foi o Paulo Pardi, que durante o mestrado e o doutorado, o professor doutor me ajudou muito, meu grande amigo, e a gente fez um grande trabalho. A gente já tem previsão de outros trabalhos que virão aí, agora a gente não para, porque você entra agora nisso, você não sai mais, é muita coisa que move, né? Ao professor Miraldo Paulino, que foi meu orientador no doutorado também, e, claro, ao Senac, que me deu apoio durante parte do meu doutorado, e aí você depois coloca a família, que é muito importante, os amigos, né? E dizer que, sim, vale a pena a gente lutar, a gente correr atrás das coisas, e quem sabe eu tenho esse sonho e tenho quase que uma certeza que alguma coisa eu vou contribuir mais ainda para a comunidade científica. Não é uma questão de arrogância ou de ambição excessiva, né? Eu sei que alguma coisa ainda eu vou conseguir fazer lá na frente para ajudar as pessoas, e dentre essas coisas que eu tenho feito, um exemplo é o que a gente está fazendo aqui hoje, porque muita gente está nos ouvindo, muita gente vai nos perguntar, e eu deixo à disposição o meu e-mail, que é gusfarma@hotmail.com. Então, Gusfarma, que é de Gustavo Farmacêutico, gusfarma@hotmail.com. O site que eu mantenho, onde eu coloco os resultados de pesquisas e demais informações, é o www.farmaciahospitalar.com, sem o BR, né? www.farmaciahospitalar.com, gusfarma@hotmail.com. Qualquer informação que vocês precisarem, quem está nos ouvindo aqui, através diretamente comigo ou com o Vinícius no EAD Plus, trabalhos científicos para quem milita na área,
informações da pesquisa que a gente vem desenvolvendo, dados de outros países, estou à total disposição, pode me mandar e-mail, eu vou responder, vou procurar responder a todo mundo. E quero agradecer mais uma vez você, Ana Paula, muito obrigado pela oportunidade disso. Nós que agradecemos, Gustavo, uma boa noite, e quando tiver novidades, traga aqui para nós, tá? Um grande abraço e até logo. Obrigado.